Hipócrita. Bolsominion de SZ fuder. Esse SZ eu não compreendo. É sapatênis. Sapatênis. Eu tava de sapatênis, será? Não uso muito. Fala pessoal, eu sou Felipe Rigoni, deputado federal eleito pelo Espírito Santo. Sou o primeiro deputado federal cego da história do nosso país. E o Quebrando Tabu me chamou aqui, me convidou pra gente responder alguns comentários na internet. E eu já vou apresentando aqui a Raquel, que é meu celular, que vai falar pra mim os comentários que eu vou responder. Também comento aquele deputado cego deles que se nomeou liberal progressista. Mano, ele tá no Partido Socialista Brasileiro e se diz liberal. O Brasil não é para amadores. Não é mesmo. Não é brincadeira o Brasil. Eu sou um liberal progressista, basicamente, porque eu acredito que a gente tem que ter responsabilidade fiscal com sensibilidade social. Você pode chamar isso do ismo que você quiser. Ser liberal não quer dizer você só defender os grandes empresários, etc, etc. Muito pelo contrário. É você defender uma economia em que as pessoas, independente de quem elas são, de onde elas vieram e da quantidade de dinheiro que elas têm, elas conseguem promover as iniciativas que elas querem. Então, assim, isso de fato é também defender os mais pobres. E detalhe, qualquer perspectiva liberal quer dizer e garante que as pessoas tenham condições mínimas de dignidade. É isso que a gente acredita. Se isso para você é liberal ou é socialista, para mim não importa. Desde que você entenda o que eu quero dizer com essas coisas. Vou ver aqui. Então cego não tem opinião? Não pode ser deputado porque é cego. Então cego não tem opinião, não pode ser deputado porque é cego? De fato, tanto na campanha quanto hoje ainda, em alguns momentos, a gente encontra algumas resistências da pessoa achar que eu só sou cego, né? Então eu sou o deputado cego que representa os cegos e luta só pelos cegos. E eu costumo dizer que eu não sou, que eu sou um cego para todos os brasileiros e não um brasileiro para todos os cegos. As pessoas normalmente elas tendem a não considerar, na nossa opinião, pelo fato de ser cego. Então você vai começar a falar sobre orçamento público. Aí eu entro na reunião e falo, não, deixa ele aí, porque é o deputado cego. Aí com o tempo as pessoas começam a considerar a nossa opinião e isso já está bem superado. Você é cego, mas o povo não. Filhote do Lehman. Parte do povo não é cego, não. Tem uma parte que é, junto comigo. E não sou filhote do Lehman, eu fui bolsista da Fundação Lehman e da Fundação Estudar, são duas fundações criadas pelo Jorge Paulo, e elas sim bancaram meus estudos na Universidade de Oxford. Mas a minha relação com o Lehman e com as duas fundações se atém a isso. Hoje eu tenho as minhas opiniões políticas, que às vezes convergem com as que as fundações têm, mas muitas vezes não convergem. Eu acho que eles querem dizer que a gente fica ligando para ele toda vez que vai votar em alguma coisa. Hipócrita. Bolsominion de SZ fuder. Esse SZ eu não compreendo. É sapatênis. Sapatênis. Eu tava de sapatênis, será? Não uso muito. Olha, eu de novo, assim, eu tenho responsabilidade fiscal com sensibilidade social. Se para isso, às vezes eu precisar me juntar ao Bolsonaro para defender alguma pauta, eu vou me juntar. Quando eu tiver que me opor ao Bolsonaro para defender uma pauta importante, também vou me opor, como tem acontecido. Na parte fiscal, eu sou muito próximo do Ministério da Economia, mas na parte de educação, na parte ambiental, na parte de relações externas e na parte de direitos humanos, eu sou bastante oposição ao governo Bolsonaro porque tem errado muito. Se eu sou do PSB, se tal pessoa do PSL ou se tal pessoa do PT, em vários momentos os três se juntarão para defender alguma coisa ou se oporão. Isso acontece o tempo todo. Porque na política a gente não escolhe com quem a gente conversa. A gente senta em conversa. Porque já escolheram as pessoas por nós. Foi o povo brasileiro que escolheu os 513 deputados e deputadas que lá os representam. Felipe Rigoni que se define liberal, mas duvido muito que tenha sido eleito com os votos desses. Olha, em todo momento da minha campanha, eu disse e redisse que eu era liberal progressista. Eu falava as propostas que eu defendia, a previdência, a tributária, a reforma social, a reforma política. Se a pessoa votou em mim achando que eu era um socialista puro e simples, ela não leu minhas propostas, então eu devia ter votado em mim. Completamente de acordo, a gente não tem como estar, assim, porque reformas como a da previdência, as que passam são as possíveis, não necessariamente as ideais. A gente fez 9 emendas ao texto da Previdência. Uma coisa que a gente ficou super feliz, que foi acatada agora na PEC paralela, né, que é o complemento à Previdência que estão fazendo no Senado, é a emenda relacionada à Seguridade Social das crianças, que a gente colocou uma emenda garantindo na Constituição um benefício, né, para famílias que têm uma criança e são pobres, e um benefício adicional para quando essa criança tem de 0 a 5 anos de idade. Né? Porque apesar de existir o Bolsa Família, por exemplo, que é um programa incrível, a gente não tem na Constituição uma previsão disso. Tem muita coisa que eu acho que tinha que ainda melhorar. Tem uma questão das aposentadorias especiais, eu acho que a gente tinha que ter feito um combate muito mais duro com as superaposentadorias,
Tem muita gente que acumula pensão e aposentadoria e acaba ganhando mais do que 40 mil reais por mês de aposentadoria, o que é um absurdo completo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que do que foi enviado pelo governo lá em fevereiro para o que tem agora, a gente avançou muito. E ela está bem mais justa do que veio. Olha, acho que depois que eu fui eleito, a melhor coisa que, eu não diria que aconteceu, assim, mas que eu percebi é que realmente a gente consegue fazer diferença no Brasil se, é lógico, você topar. Respeitar as pessoas, dialogar com elas, mas acima de tudo trabalhar muito. Isso, de fato, foi uma percepção positiva e surpreendente para mim. Porque eu achei que, por ser de primeiro mandato e etc., ia ser muito mais difícil fazer as coisas. E eu percebi que é possível. Apesar dessa percepção que a gente pode fazer diferença, tem muita gente que está ali só e somente só para marcar uma posição política e não para resolver os problemas do Brasil. Isso, para mim, é bem decepcionante. E ainda acontece muito. Está mudando, mas ainda acontece muito. Eu queria que você falasse um programa social que já foi feito no Brasil, em qualquer governo, que você achou que foi muito bom, que você ou manteria ou melhoraria, e um que você acha que não deu certo e que você não gostaria de repetir. O Bolsa Família é o melhor de todos, sem dúvida. Foi feito, bom, foi compactado e mais promovido pelo governo PT, nasceu ali do Bolsa Escola, Vale Gás, etc., que era ainda FHC, mas se tornou o que é hoje com o governo Lula. E de fato é um programa muito bom, né? Ele combateu a desigualdade de forma nunca antes vista na história do nosso país, isso de fato é verdade. E o que acontece é que a gente precisa melhorar um pouquinho o desenho dele. A saída do Bolsa Família tem que ser um pouquinho melhor desenhada, para não ser tão drástico, e para as pessoas não só participarem do Bolsa Família, mas terem uma porta de saída digna e justa para elas mesmas. Mas foi de fato um programa sensacional. E um que eu acho que, não sei se eu não repetiria, mas eu melhoraria bastante o desenho é o FIES, que apesar de ter aumentado bastante o acesso do aluno à universidade, ao curso superior, de fato ele tem problemas de desenho que acabam dando estímulos perversos às pessoas, acabando se endividando um pouco mais do que podem. O FIES basicamente é quando você pega um empréstimo do governo para pagar a sua faculdade, privada. E o problema é que ele dá estímulos muito grandes e as pessoas acabam pegando empréstimos que elas não calculam muito bem na hora de fazer. E hoje você tem aí uma série... milhares, eu acho que se não me engano são 700 mil estudantes que estão altamente endividados por conta do FIES. Então o desenho do FIES e a gestão do FIES foi um pouco mal feita. O pior cego é o cego do privilégio, eu concordo absolutamente. Tem uma coisa que me deixa muito nervoso, mas muito mesmo, é o fato de terem pessoas, especialmente no setor público, que não percebem a ilha que vivem, que não percebem o tanto que ainda estão privilegiados e acham que não são. Dá o exemplo lá do procurador lá de Minas Gerais que reclamou que recebia ínfimos 24 mil reais. 24 mil reais, gente, é 12 vezes o salário médio do brasileiro. Se você ganha R$1.000 no Brasil, você já ganha mais que 46% da população. O cara que ganha 24 mil reais, ou um cara que ganha 33 mil como eu, reclamar em algum momento que ganha pouco, pelo amor de Deus, tem que ir pra rua. Isso, como diz um pessoal lá no meu estado, é coisa de menino rico criado pela avó em casa de muro alto. Então a gente precisa entender a realidade do Brasil, porque não dá para reclamar dos salários que a gente tem, ou pelo menos enquanto o Brasil não estiver bem melhor. A nossa função é melhorar o Brasil. E eu concordo que o pior cego é aquele que não enxerga os privilégios que tem. E os dentes do meu amigo deputado Marcos Feliciano custaram 156 mil reais, também é outra coisa que me deixa bem puto. Dente deve ser muito bonito, mas eu não tenho o privilégio de ver. Mas...